horário. Então, bom dia a todas, né? Sejam todas bem-vindas, que tenhamos aí uma boa semana, né? Já estamos na metade dela, né? Hoje já é quarta-feira, então já estamos na metade, né? A semana em andamento e estamos caminhando agora para a nossa reunião de número 2, né? O SAEB e a recomposição da aprendizagem. Caminhos para reduzir as defasagens e desenvolver as habilidades. Então, nós estamos aí hoje trabalhando com um tema, né, que nós estamos propondo aí de acordo com o cronograma que eu passei para vocês na semana passada. Então, nós damos sequência. Aqui eu quero só retomar com vocês, né, com relação a nossa resolução, que eu passei para vocês no grupo do WhatsApp, a instrução normativa, tá? Número 001 de 2025, no item 18.3, que nós temos, né, o asseguramento, a nossa formação em serviço, dentro da nossa carga horária de trabalho, de 1h40, tá? Eu digo isso porque eu sou cursista no turno da noite, porque à noite eu estou como pedagoga no colégio, trabalhando, e à noite é só uma pedagoga também para atender toda a demanda, né? Então, eu sou a cursista no turno da noite, e eu faço dentro da minha formação em serviço, dentro do meu horário de trabalho, e eu sigo a instrução, né, apesar de a gente ter essa demanda e horário de trabalho, que às vezes ela se torna um pouquinho conturbada mesmo, mas eu faço valer essa instrução. Eu peço para a direção atender, peço para alguém da secretaria atender, peço para a inspetora atender, eu falo, é 1h40, é, é uma vez na semana, às vezes eu preciso estar participando, fazendo atividade, então eu preciso que alguém, né, a escola não pode ficar sem atendimento, segundo a resolução, né, está escrito lá, mas nós temos ali a resolução também que nos ampara, então se não pode ficar sem atendimento, alguém precisa atender, e esse alguém vai ser alguém da direção, da secretaria, a inspetoria, dentro de 1h40, situações circunstanciais ali que surjam, que pode esperar o atendimento pedagógico, vai aguardar 1h40. E se for alguma situação emergencial, alguém desses componentes ali da estrutura escolar pode estar prestando esse atendimento, até que eu termine minha formação em serviço. E é isso que vocês também precisam estar fazendo valer dentro da carga horária de trabalho de vocês. Aqui, gente, com relação, né, a a participação, só lembrando, tá? Porque isso nós falamos na semana passada, dentro do manual do cursista, né? A questão de vocês estarem com a arroba escola de vocês conectados, a questão de vocês estarem com a câmera também aberta. Se houver qualquer problema, sempre justifiquem aqui no chat, né? Porque agora também tem a questão do tempo de permanência com a câmera aberta dentro das aulas, né, o mínimo de permanência de câmera aberta, que é 75% por aula, então, sempre coloquem, né, quando não tiver, às vezes é problema com a internet mesmo, problema com o equipamento, que vocês identifiquem, podem colocar aqui no chat, porque daí fica justificado, tá, para que vocês não sejam prejudicados. E aqui, gente, nos objetivos da reunião de hoje, né, nós estamos aqui vamos compreender hoje a importância, né, do SAEB, que é fundamental, né, tratando-se aí não apenas de uma avaliação, um instrumento externo que vem avaliar os estudantes, mas como uma ferramenta também que pode contribuir diretamente para a melhoria de uma prática pedagógica,
Então, o SAEB, que é um sistema de avaliação, né, da educação básica, ela vai permitir o diagnóstico de aprendizagens essenciais, evidenciando as lacunas e os avanços no percurso formativo dos estudantes. E ele interpreta os resultados de uma maneira pedagógica, e os professores podem identificar as habilidades que precisam ser retomadas e planejar ações intencionais para que ocorra a recomposição da aprendizagem. E aí nós visamos construir uma trilha de ações pedagógicas voltadas ao SAEB, que significa planejar de forma intencional e contínua um percurso que articule um diagnóstico, uma intervenção e acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, sem transformar essa avaliação em um fim, porque é uma avaliação que se trata de um processo. Ela é um instrumento processual também. E essa trilha, ela deve considerar as ações de engajamento já realizadas, as práticas que estão em andamento, juntamente com as estratégias futuras, né, que a gente traça junto no plano de ação. E a ideia é que o professor organize esse caminho como um percurso, com as propostas significativas que promovam o desenvolvimento das aprendizagens, com o engajamento dos estudantes e a valorização da cultura avaliativa, onde eles vão estar realizando essa avaliação, criar essa cultura de realizar a avaliação, o que é difícil muitas vezes, né, criar essa cultura, mas que eles criem a consciência de realizar a avaliação de uma maneira construtiva e não fazer a avaliação por fazer, né? E ao fazer isso, a gente sai do foco de uma preparação para a prova somente, né? A gente está fazendo só a preparação para uma avaliação, não é esse o objetivo. O objetivo é se voltar para uma prática pedagógica consistente, crítica e voltada à formação integral do aluno. Esses são os objetivos que nós iríamos trabalhar, né, e contemplar aqui na reunião de hoje. E na nossa agenda, nós teremos a parte aqui do acolhimento, 10 minutos, o momento da nossa experiência, 10 minutos, algumas ações inspiradoras, né, 15 minutos, o nosso em ação e compartilhamento, né, o nosso em ação de hoje, ele vai ser um trabalho um pouco diferenciado, que vocês vão notar, 30 minutos, ele vai ser individual e depois a gente vai trabalhar um pouco em grupo. O momento de registrar, né, que é no nosso Google Forms, onde vocês vão registrar as impressões da nossa reunião de hoje, e depois a síntese da reunião, os momentos finais aí da nossa reunião de hoje. E aqui no acolhimento, nós temos, né, uma frase, né, um provérbio atribuído à sabedoria africana, que a educação não é a obra de um só, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aqui eu vou passar um vídeo para vocês, gente. Esse vídeo, ele é um vídeo intitulado El Peru tiene coração. É um vídeo da Honda Motors, ele é um anúncio publicitário, que ele vai destacar a coragem e a união de um povo lá da região de Contamana, de uma comunidade do Peru. Ele foi um vídeo publicitário da Honda Motors que foi publicado há mais de 9 anos. Ele é baseado numa história real. Eu vou passar ele para vocês. Ele é legendado, tá? Mas é bem interessante, é um vídeo curtinho. Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no llora? Fue un parto complicado. La bebé había ingerido líquido amniótico. Se le explicó a los familiares que no podían permanecer acá
tenemos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamar. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder, así que agarré el micrófono y empecé a llamar a la población. Atención, pueblo de Contamana. Una familia necesita nuestra ayuda. Atención, motociclistas. Todos en dirección a Nuevo Progreso. Atención, pueblo de Contamana. Una madre de familia necesita nuestra ayuda. Todos los motociclistas en dirección a Nuevo Progreso. Esa noche, todo estaba tan oscuro que no podía despegar. En este aeropuerto no se realizan vuelos nocturnos. Fue un momento muy angustiante. Los segundos parecían horas. Hasta que sucedió. Cientos de luciérnagas se prendieron frente a mí. Legal, né? Então aqui a gente foi, né, um vídeo para a gente refletir, né, acerca da nossa, até para a gente contextualizar um pouquinho com relação à nossa prática, né? E aí nós temos aqui uma questão, né, para a gente refletir. Deixa eu voltar aqui, porque ele... Aí a gente tem uma questão aqui para a gente refletir, né, com relação ao vídeo, né, contemplando a questão da força do nosso trabalho em equipe, né, o que a gente mudaria a partir de hoje, e como que esse vídeo pode nos inspirar a refletir sobre a superação dos desafios por busca de melhorias para o avanço da aprendizagem, né, contextualizando com a nossa realidade. Alguém, né, gostaria de fazer aqui um comentário com relação ao que a gente assistiu com a nossa realidade, dentro do contexto que a gente trabalha? Bom dia, prof. Tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de compartilhar que, além desse trabalho de equipe, além do bom trabalho que nós, como pedagogos e professores, irem fazendo, eu acho que a maior parceria que a gente tem que buscar é com a família, né? Porque se não tivesse apoio da família, a gente pode ter os melhores professores, que a gente não consegue os melhores resultados. Eu falo assim que é uma balança, né? Tem que ter o trabalho em conjunto da escola, da família, e os alunos também têm interesse, porque senão a gente é remar contra a maré. É um grande desafio, então a gente precisa do apoio de todos. E hoje eu percebo que é muito unilateral, fica só nas costas da escola. Então, assim, é o complicante maior, para mim, no meu ver, tá?
Legal, mas é mais ou menos isso. Eu também percebo, né, quando a gente não tem o apoio da família, e é um grande resgate, né, que a gente tem, é um grande desafio também. E a gente precisa desse trabalho, desse engajamento de todos, né? E ele se faz muito importante para a gente atingir os objetivos, né? Faz parte do processo. Muito boa contribuição. E aqui, gente, nós temos o SAEB 2025, né, promovendo práticas que garantem todos a aprendizagens essenciais. E eu vou passar mais um vídeo para vocês, é um vídeo bem curtinho, tá? Para vocês verem ali quais são as ações que estão sendo realizadas pelo SAEB no estado do Paraná. É um vídeo também bem curtinho. Então, aqui, né, esse vídeo, ele destaca a importância do SAEB como um instrumento de avaliação da educação básica, né, que ele mostra as contribuições que são essenciais para a formulação e execução das políticas públicas que visam o crescimento do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E, além disso, ele relata como será a execução, né, dessas políticas públicas. E como será a estrutura da avaliação e os meses de aplicação, né, efetiva do SAEB, que vai ser lá entre os meses de outubro e novembro. Até então, nós tivemos só os simulados que ocorreram, mas aí a aplicação efetiva, elas vão ocorrer ali em meados de outubro e novembro. E essas aplicações, gente, elas ocorrem nas séries que estão fechando o ciclo, para fazer essa mensuração, essa avaliação. Então, elas ocorrem no 5º ano do fundamental, 9º ano do fundamental e 3º ano do ensino médio, que são as etapas que estão fechando o ciclo, tá? E o SAEB, né, vai se juntar com os dados do censo escolar, que vão compor o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Então, não é uma avaliação externa que vem aleatória, aplicada, aí sai o resultado e acabou. Não, esses dados, eles são mesclados, né, e são mensurados junto com os índices internos, né, da escola, taxas de aprovação, reprovação, abandono, né? Então, nós temos todo um movimento com relação a esses dados. E aí, né, nós, dentro do sistema de avaliação da educação básica, nós temos algumas novidades desse ano, né? Entre as mudanças previstas, destaca-se o início da transição para as matrizes alinhadas à BNCC, além de aplicações experimentais de itens da resposta construída, alinhadas à BNCC. E aí nós temos, eu tenho aqui para vocês o link da apresentação do SAEB de 2025, que eu vou postar para vocês aqui no chat. Esse material, gente, eu já coloquei para vocês também lá na biblioteca do Classroom, tá? Para vocês também consultarem sempre que vocês precisarem, tá? É o link da apresentação com
o alinhamento da matriz ABNCC, já proposta nova, tá, do SAEB de 2025, com as novas matrizes de referências para o segundo semestre desse ano, tá? Então, mas já postei para vocês aqui no chat, mas já está também na biblioteca do nosso Classroom, do nosso ambiente virtual, tá? E nós temos aqui algumas ações, né, que visam assegurar o direito à aprendizagem, né, dos estudantes e possibilitar a superação das defasagens de aprendizagens que foram acentuadas em virtude do período da pandemia. E na matriz curricular de 2025 foram incluídas 2 novas unidades curriculares em língua portuguesa e em matemática, que foram denominadas recomposição da aprendizagem, né, que vocês já viram no início do ano com a distribuição de aulas. E aí nós temos o material didático, né, que foi fornecido, o caderno, né, Acerta Brasil, e recomposição da aprendizagem. E a Secretaria do Estado de Educação desenvolveu diversas ações e estratégias para a recomposição da aprendizagem dos estudantes. Aí nós temos alguns programas, né, que foram desenvolvidos. Dentre esses programas, nós temos o desenvolvimento de lideranças, o programa de formação continuada, a ampliação da educação em tempo integral, emprego de recursos educacionais digitais e a readequação de estruturas físicas e lógica. E aí eu tenho um outro documento norteador dessas novas unidades curriculares, que é os componentes, né, de recomposição de aprendizagens, que é o caderno de ementas 2025, das RAs, de língua portuguesa e matemática, que eu acabei de postar para vocês aqui no chat também. Esse material também está no Classroom, tá? Lá na biblioteca, postei para vocês lá, para vocês consultarem, mas já coloquei para vocês aqui no chat, tá? Os livros, gente, do Acerta Brasil, eles atuam como um importante material de apoio complementar às aulas do RCO, nesses componentes curriculares das RAs de língua portuguesa e matemática. E ao planejar as aulas, se faz necessário aliar as missões ou jornadas, que são basicamente capítulos dos livros do Acerta Brasil. Então, essas jornadas, elas se tratam dos capítulos dos livros do Acerta Brasil, ao material disponível no LRCO. As missões ou jornadas possuem etapas da construção do conhecimento do aluno que podem ser adaptadas às realidades dos estudantes, né? Ou seja, o professor pode utilizar em sua totalidade ou de forma parcial. O planejamento, nesse caso, gente, ele é crucial para o sucesso na recomposição da aprendizagem. Então, agora que os professores já conhecem as turmas, já fizeram o diagnóstico, tiveram aí o desenrolar de todo o primeiro trimestre, fica mais fácil deles adequarem o planejamento com esses materiais, né? Alinhar esse planejamento desses cadernos, né, do Acerta Brasil, juntamente com esse planejamento que está dentro do LRCO. E a partir do desenvolvimento das missões em consonância com o LRCO, o professor pode aplicar os simulados, né, que vêm do SAEB, que foram enviados, impressos junto com os livros. E essas aplicações, né, no planejamento, elas podem auxiliar nas práticas, né, de ir estimulando para que os alunos vejam a importância, conheçam o contexto da avaliação, e essas avaliações também permitem diagnosticar os pontos fortes e frágeis no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando o replanejamento de algumas ações, né, desses simulados, que eles são focados nos descritores das missões ou das jornadas do caderno Acerta Brasil. E esses simulados, eles são realizados a partir das missões ou das jornadas do livro da recomposição, que além de diagnosticar, os simulados permitem a progressão da complexibilidade,
permitem o engajamento dos estudantes, redução da ansiedade em realizar as avaliações, a administração do tempo e a resistência mental e o autoconhecimento. Então, é importante, né, realizar esses simulados, até porque o estudante ele se sinta mais confiável e confortável também para quando chegar, né, o momento da avaliação lá, né, em meados de outubro e novembro, ele já se sinta mais preparado, né, para de repente estar desenvolvendo de uma forma mais plena, mais tranquila essa avaliação. E aqui, né, já que percebemos que em 2025 muitas ações já estão sendo realizadas em toda a nossa rede, desde o início do ano, desde que fizemos, né, o plano de ação junto com os professores, né, aqui eu vou convidar um colega para responder essa questão, né, e no seu contexto, né, dentro da realidade de vocês, quais ações sobre o SAEB já foram realizadas? Quais ações que vocês já conseguiram realizar sobre o SAEB para engajar os estudantes, para estimular os estudantes, para conscientizar os estudantes? Aqui eu vou convidar um colega para responder. Quem que poderia responder essa questão? De alguma ação que já desenvolveu aí ao longo do primeiro trimestre. Prof, posso falar da minha escola? Oi, pode sim. A gente desenvolveu cartazes, né? Foi feito cartazes com os alunos para divulgar, para incentivá-los a estudarem, a focar mesmo no estudo. Estamos realizando, ontem mesmo teve uma reunião, né? Ainda continuamos realizando uma reunião com os pais, né? Conscientizando, falando da importância do SAEB, a importância deles estarem prestando atenção nas aulas, que todas as aulas são voltadas para a explicação, para né, o desenvolvimento, para a aprendizagem deles e depois para sair bem no SAEB. Então, está tendo reuniões, ainda está fazendo por partes, onde foi feito com os donos, vou fazer em todas as turmas. É alguma das ações que foram realizadas na nossa escola. Ótimo. E essas ações que a gente vai tendo, né, desde o início do ano, a gente vai desenvolvendo ao longo do ano, buscando os resultados aí que a gente espera, promovendo aí a recomposição da aprendizagem, promovendo a conscientização dos estudantes com relação, né, ao encaminhamento que a gente almeja, né? Bacana. E aqui, gente, nós vamos para o nosso em ação, tá? Que eu vou mostrar para vocês o nosso documento, tá? Que a gente vai realizar. Eu vou mostrar aqui, cadê o documento? Vamos só atualizar, deixa eu só atualizar aqui. Então, aqui, gente, eu vou postar para vocês um link no chat, cada um vai fazer o seu, tá? Cada um faz o seu. Ele é individual, tá? Eu vou postar o link no chat, vai aparecer essa tela aqui para vocês. Quando vocês clicarem em cima do link que eu vou mandar para vocês, vocês vão fazer uma cópia, como tá aqui, ó, fazer uma cópia. Aí vai abrir esse documento para vocês. Vai abrir 3 slides, tá? O que vocês vão fazer? Agora, gente, vocês vão trabalhar só no slide 1, tá? Só nesse slide aqui, só no slide 1, tá? Para escrever dentro do slide, é só clicar aqui em cima, ó, que ele abre a caixa de texto, aí vocês escrevem. O que vocês vão escrever aqui? Justamente isso que eu acabei de perguntar, que a nossa colega Célia ali respondeu. Uma das ações que vocês já desenvolveram sobre o SAEB, tá? Que vocês já fizeram no primeiro trimestre, que vocês já fizeram, foi um caminho percorrido, tá?
um caminho que vocês já fizeram no primeiro trimestre, algo que vocês já trabalharam no início do ano, que vocês já fizeram, já foi feito, tá? Aí vocês vão clicar aqui em cima, ó, ele já abre a caixa de texto, aí vocês apagam e escrevem, tá? Então eu vou postar aqui no chat para vocês. Cada um vai abrir o seu, vai fazer uma cópia, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, e aí nós já retomamos aqui. Então, vocês vão preencher só o slide 1 agora, que são algumas ações, podem colocar em formas de tópicos, uma das ações que vocês já fizeram no primeiro trimestre, tá? Que já foi feito em relação ao SAEB, tá? Então, eu vou dar alguns minutinhos aqui para vocês, uns 10 minutinhos, e nós já retomamos. Bem tranquila a atividade, tá, gente? Já retomamos aqui. Preencham lá e a gente já retoma. Prof, eu tô com um problema de conexão e eu tô caindo. Se você puder enviar novamente, eu não sei o que é. Dirlene. Ah, eu mando sim. É o link do documento da atividade, que vocês vão preencher só o slide 1, vão fazer cópia, é uma atividade individual. Vocês vão fazer cópia, tem que fazer uma cópia, vão preencher só o slide 1, sobre as ações que vocês já fizeram, o que já foi feito em relação ao SAEB na escola de vocês, no primeiro trimestre, tá? Já postei lá no chat. Professora, como é cópia, não aparece para você, daí tem que compartilhar com alguém? Podem compartilhar comigo mesmo. Oi, Marcelo. Como que eu faço para compartilhar, professora? Para compartilhar, deixa eu ver aqui. Você... Fernanda Henke, o seu sobrenome, prof? Isso mesmo. Para compartilhar, Marcelo, deixa eu abrir aqui a guia, ó. Você, quando você abre aqui, ó, você vem nesse bonequinho aqui em cima, ó. Clica aqui, ele já aparece meu nome aqui, ó, pessoas com acesso. Daí você só clica em concluído, tá? Porque daí ele já tá com o meu e-mail ali, tá bom?
Prof, posso interromper de novo? Oi, pode falar. Na verdade, para nós não aparece seu nome, tem que pesquisar. Aparece para você só porque você está porque eu já logada, né? Entendi. Mas já compartilhei o meu ali contigo, mas é só digitar Fernanda lá, que é um dos primeiros nomes que aparece. Beleza. E viu, Marcelo? Então tem que digitar meu nome ali. Mas se você digitar, já vai aparecer ali, ó, meu sobrenome também, tá bom? Pessoal, então, enquanto alguns vão, né, finalizando, alguns já terminaram, então, enquanto, né, o pessoal vai terminando ali, vou só prosseguir aqui. Nós temos aqui, né, um quadro, né, que a gente tem uma noção de quem são esses estudantes que estão concluindo essa etapa de ensino em 2025, né? De onde eles estavam ali em 2020, né? Depois 2021, 2022, até chegar em 2025, né? Qual a série que eles estavam, né? Em 2020, sétimo ano, 2025, nosso terceiro ano de hoje, né? Então, nós temos aqui uma noção, né, de quem são esses estudantes. E nós, né, vimos, né, com a necessidade, na verdade, de recompor as aprendizagens em relação ao período pós-pandemia, que se acentuou bastante, né? Isso, lógico, tendo em vista a diversidade de acesso à escolarização que a gente teve, ou seja, né, na pandemia nem todos tiveram acesso aos conteúdos da mesma forma e do mesmo modo, apesar de ter sido disponibilizado, né, a questão do acompanhamento das aulas síncronas, assíncronas, a disponibilidade de material impresso, né, quem não tinha o acesso às aulas síncronas ou assíncronas, nós tínhamos o material impresso, mas teve alunos que nem impresso, né, não iam buscar, então a gente sabe que foi um período bem complicado, né, e a gente sabe que isso impactou significativamente o processo de aprendizagem. E os alunos, consequentemente, precisaram do processo de recomposição,
são aqueles que, por diversos motivos, não alcançaram o nível de aprendizado esperado para a sua etapa escolar. Então, a gente sabe que muitos ali têm, né, um processo de uma lacuna de defasagem, né, de aprendizagem, que de repente foi amenizada, mas não foi superada, né? Então, nós trabalhamos nesse sentido durante todo esse período, mas não foi totalmente superado. Nós conseguimos amenizar em alguns aspectos, mas não foi totalmente superada. Ainda carregamos, né, durante todo esse período, algumas sequelas aí desse processo, né? E aí eu quero convidar um colega para responder essa questão aqui, né? Quais ações que nós podemos promover para reconectar o estudante a uma trajetória de aprendizado? Na verdade, quais ações que nós desenvolvemos, né, ao longo desse período? O que nós fizemos todo esse período para reconectar o estudante a uma trajetória de aprendizado? O que foi feito, né? O que nós fizemos todo esse período para tentar reconectar esse estudante a uma trajetória de aprendizado? Alguém se habilita a responder essa questão? Porque fizemos bastante coisas, né? Depois da pandemia, várias, né, programas de atendimento, muitos trabalhos foram desenvolvidos. Alguém quer citar alguma ação? Oi, Cristiane, pode falar. Ai, Fernanda, eu sei que assim, a pergunta é direta, né? Que ação a gente pode promover, né? Eu tenho percebido, só eu não, eu acredito que os demais colegas também, uma defasagem muito grande pós-pandemia, né? E essa defasagem, ela traz junto, e não tem como ser diferente, uma indisciplina muito grande, né? Então, para sanar um pouquinho disso, eu vou dar o exemplo de um primeiro ano que nós temos aqui no colégio, que é um primeiro ano muito desafiador, sabe? Muitos alunos repetentes. Agora nós estamos recebendo esses alunos que foram aprovados através daquela avaliação do EJA. Não sei se alguém aqui também está recebendo, mas nessa turma de primeiro ano, então eu tenho 5 alunos que estavam entre 8º e 9º ano, realizaram a prova, foram aprovados e matriculados no primeiro ano. Só eu tenho essa situação ou tem mais colegas que têm aqui? Se depois quiserem, tiver dúvida a respeito, né, se alguém não sabe do que eu estou falando, mas enfim. Então, a defasagem é muito grande. Em consequência disso, a indisciplina. Então, nós estamos tendo que dar um passo para trás, sabe? Que eu penso que seja esse o papel da recomposição da aprendizagem, né, Fernanda? Quando eu falo dar um passinho para trás, eu digo que nós sentamos muito com esses professores para conversar, inclusive com o auxílio dos professores da recomposição de aprendizagem, para traçar algumas ações. E a gente concluiu que nós precisamos, sim, voltar um pouquinho até mesmo no conteúdo, sabe? Trabalhar aqueles conteúdos que são essenciais lá do 8º, do 9º ano, isso do primeiro ano, né? Para que esses alunos consigam acompanhar o ano letivo. Não sei se eu deixei a desejar no meu pensamento, Fernanda, mas é isso. Eu brinco com os professores, mas é uma brincadeira que tem fundamento. Eu digo assim, pessoal, é como se nós tivéssemos que fazer, como não? Nós precisamos fazer uma adaptação curricular coletiva. Não, tá certo, deu para entender bem.
E é mais ou menos quando a gente pensa que a gente está conseguindo, agora a gente vai conseguir traçar um caminhar e vamos conseguir avançar, de repente acontece um fato, né, como esse que você citou, e de repente a gente precisa readaptar todo um processo que a gente parece que retrocede mesmo, parece não, a gente acaba retrocedendo e a gente precisa rever todo o processo e começar novamente. E é bem isso que você falou mesmo. Oi, Michele, pode falar. Prof, eu quero só complementar o que a Cristiane falou ali sobre em relação a essa readequação de alunos, né, com essa prova do EJA. Eu acredito que eles foram felizes na readequação do ensino médio, garantindo uma certificação para alunos que estavam fora da faixa etária. Acho que show de bola. Sou contra a readequação do fundamental para o médio. Os alunos que estão ingressando no ensino médio não têm condição de estar ali. Se já repetiram a série em momentos do fundamental, porque a base não foi adquirida. Eles estão caindo dentro dessa turma aí, no decorrer de um ano que já se iniciou, de um conteúdo que eles não tinham nem noção do que está sendo trabalhado, e agora com toda uma cobrança dizendo que a reprovação é praticamente inexistente para esse aluno, haja visto que ele teve essa oportunidade de readequação de faixa etária. Então, assim, inconsistente essa norma de readequação de aluno devido à faixa etária de fundamental para médio. Me desculpe, mas aqui não está funcionando e pelo relato de outros colegas de outras instituições, acredito que a maioria também não esteja funcionando nas outras escolas. Os alunos estão se sentindo completamente deslocados, muitas vezes até gerando um descontentamento e uma desmotivação ainda maior do que elas já enfrentavam no fundamental, devido à questão da faixa etária, porque mesmo com a faixa etária errada, eles estavam conseguindo acompanhar o conteúdo. E agora, haja visto que está desesperador para eles e para nós também. Para os professores, então, como a Cristiane falou, é um plano de estudo coletivo ali, é um plano de estudo coletivo que o professor está tendo que fazer. E não é o objetivo esse, né? O objetivo é contemplar os conteúdos da série de acordo com a nossa diretriz curricular, afinal, é isso que nós temos que trabalhar. Outra questão que eu acho que é muito pertinente é essa questão do conectar estudantes às trajetórias de aprendizado. Eu acho que nós só não estamos conseguindo trabalhar o aprendizado do estudante porque estamos tendo que educá-lo. A nossa sociedade hoje jogou para a escola a questão da educação. A educação não é nossa responsabilidade, a educação vem de casa. Nossa responsabilidade é ensinagem, não aprendizagem. Aprendizagem é por parte da família, que tem que estar junto com esse aluno, cobrando respeito, cobrando a qualidade do ensino na casa, a tarefa de casa não vem pronta, o caderno não chega na escola, o livro fica esquecido. Quer dizer que, antigamente, nós tínhamos pelo menos o respeito dos pais que diziam aos seus filhos assim, se o professor me chamar na escola, nós vamos conversar diferente aqui. A criança ou o jovem tinha esse receio. Hoje, ai, mas a professora falou com você grossa, a professora tem cobradora. Ai, meu Deus, eu vou lá falar com a professora. Lá vem o pai cobrar da escola, porque a escola foi exigente, porque a escola impôs limites. Os pais não impõem limites aos seus filhos. E daí nós temos que impor limites nas escolas. Então, nós passamos tempo impondo limites, ensinando regras básicas de boa educação, coisa que não está vindo da casa. E nós temos uma lei que não nos ampara. Então, além de tudo, nós temos medo de um processo, medo de uma justa causa aí, porque estamos exigindo o mínimo que tem que ter, que é educação e respeito. Me desculpe, mas a educação, quando ela pautar-se nesses princípios, aí nós podemos focar no aprendizado aí. Tem muitas outras coisas, né, que envolvem situações e a gente, né, precisa trabalhar ali outras questões que realmente, né, vêm de encontro com a recomposição da aprendizagem, e aí a gente tem esse outro trabalho, né, que é com a família, desde tarefa de casa que não vem pronto, e aí essa questão da recomposição também acaba ficando defasada, né. Pessoal, agora aqui, ó, no slide 2 de vocês, tá?
Então, o próximo slide, na verdade, que é o slide 2 do mesmo documento, tá? O documento que vocês já fizeram cópia, o mesmo documento. Agora é onde estamos, as ações que vocês estão desenvolvendo atualmente, tá? Atualmente, para esse segundo trimestre, aonde que vocês estão? O que que vocês estão desenvolvendo atualmente em relação ao SAEB? Quais são os principais desafios, pontos que precisam de mais atenção ou fortalecimento, tá? Então, no primeiro slide foi o que vocês já fizeram. Agora é onde nós estamos, o que está sendo feito, tá? Agora vocês vão registrar no slide 2, tá? Vou dar mais uns minutinhos aqui agora para vocês registrarem no slide 2, tá? Daí nós já retomamos aqui.
Aí, gente, como é o mesmo documento, ó, vocês podem compartilhar no final, tá? Vocês estão no mesmo documento trabalhando, tá? Porque é o mesmo documento. Aí vocês têm aqui ele em forma de slide, tá? Ele está em PowerPoint, né? Slide. Aí vocês vêm aqui no cantinho, ó, que tem essa pessoinha aqui, mais, só clicar aqui, aí vai aparecer, para vocês não vai aparecer o meu e-mail, para mim aparece porque eu estou como proprietário, mas daí é só colocar o meu e-mail, que o meu e-mail está aqui na tela, ó, fernanda.anque. Tá? Esse é meu e-mail. Daí, colocando meu e-mail, aí você só clica em compartilhar, põe o meu e-mail aqui, só digita fernanda.h, que já vai aparecer eu ali, e põe concluído, que daí ele já manda para mim, já aparece daí no meu e-mail que vocês enviaram, tá? Só por fernanda.h que já vai aparecer ali o meu e-mail como primeiro mesmo. Daí aparece ali, vocês dão concluído, daí já envia para mim, tá bom? Mas podem fazer só no final, porque tem mais um aqui para a gente fazer. Não precisa fazer cada vez que vocês preencherem o documento, pode fazer depois. Não precisa fazer agora. Aqui, gente, enquanto vocês vão... Prof, e agora a gente está no... O que está acontecendo agora, né? Em frente ao simulado SAEB, é isso? Isso, é o que vocês... As ações que As ações vocês estão sendo realizadas agora, né? Exatamente. As ações de agora. Beleza? Então, enquanto vocês vão finalizando, gente, essa parte das ações, né, que vocês estão desenvolvendo por agora, né, podem descrever algumas ali. Aqui tem algumas ideias engajadoras, tá? Algumas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Claro que tem algumas que de repente se aplica à realidade de vocês, tem outras que de repente não se aplica. Depende muito da realidade, do contexto, tá? Que vocês podem estar utilizando, que os professores podem estar utilizando. Depende muito da realidade da escola, tá? São feitas, elas não precisam ser feitas de forma padronizadas, são algumas ideias que podem também aqui serem adaptadas, tá? Então, nós temos aqui, né, item do dia ou desafio da semana, que é um quadro ou um mural adaptado do SAEB para discutir em dupla ou em grupo, tá? Que são colocados ali os resultados, né, principalmente dos simulados que, né, as turmas fizeram, como que foram, né, esses rendimentos, claro, todas essas ideias, elas dão um pouco de trabalho, mas é justamente para trabalhar algumas ideias engajadoras, tá? Visitas técnicas e escuta ativa, aqui são, né, algumas ideias não apenas para a cobrança, mas para inspirar e apoiar e compartilhar ideias. Criação de bancos de boas práticas, que são materiais produzidos pelos professores da rede, organizados por ano, série e descritor, que eles podem estar trabalhando com as turmas e colocar em divulgação, né? Divulgação nos meios locais, esse aqui eu acho interessante, né? Porque
Isso aqui até faço lá na escola que eu trabalho, que é a divulgação das ações que são realizadas dentro da escola nas redes sociais, né? Instagram, por exemplo, né? As ações, reunião com os pais, os alunos realizando lá avaliação, umas fotinhos, e aí um texto, né? Colocando lá foco no SAEB, explicando o que é o SAEB, aí a comunidade, né, até os pais, eles ficam inteirados do que está acontecendo dentro da escola, e aí seguem a comunidade, os alunos seguem, então isso aqui eu acho interessante, né, a divulgação nas redes sociais é algo que é bastante forte hoje, e é algo, pelo menos lá na minha realidade escolar, é algo que funciona, tá? Espaços de escuta com os estudantes, com os alunos, né, feito com os alunos sobre suas dificuldades, eles conversam, né, eles colocam as expectativas e o que ajuda ou o que atrapalha no processo de avaliação, é um momento deles, né, um momento reservado para eles em que eles colocam essas principais dificuldades. Mural de habilidades com os descritores do SAEB, então, os descritores, né, colocados no mural, trabalhados durante a semana, um mês, e visível e comentado com os estudantes. Mostra cultural e SAEB mais recomposição, evento escolar em que os alunos expõem os trabalhos e atividades feitas ao longo do ano com foco nas habilidades desenvolvidas. Mapa das ações inspiradoras do NRE. É um infográfico regional com as iniciativas mais criativas das escolas, para circular em todas elas, e é possível deixar visível em um mural e acessível a todos. Então, aqui são algumas ideias, claro que de repente vocês também podem estar realizando algo diferente, né, dentro do contexto de vocês, dentro daquilo que vocês têm como prática, e de repente pode, né, estar dando certo, de repente algo que de repente funciona, isso é interessante, tá? Aqui, gente, agora nós vamos trabalhar o slide 3, tá? O slide 3, vocês vão escrever, assim, gente, a atividade continua sendo individual, cada um vai registrar no seu, tá, individual, o que vocês vão registrar no slide 3? No slide 3, vocês vão registrar, né, quais são as ações que vocês podem desenvolver para melhorar o engajamento, o que vocês podem priorizar, algumas parcerias, algumas estratégias que podem ser mobilizadas, ou seja, para onde vocês vão, o que vocês podem ainda fazer até o terceiro trimestre, que de repente pode dar certo, algumas ações relacionadas ao contexto de atuação de vocês, que pode dar certo, o que mais pode ser feito, tá? Só que ao invés de vocês trabalharem individualmente no slide de vocês, vocês vão escrever individualmente. Só que agora eu vou dividir vocês em grupos e vocês vão discutir em grupos, tá? Vocês não precisa ter redator e não precisa ter relator, tá? Vocês vão continuar registrando individualmente no documento de vocês, só que a única diferença é que vocês vão continuar registrando individualmente, só que a única diferença é que vocês vão estar em grupos, tá? Essa é a única diferença. Então, deixa eu dividir vocês aqui em grupos. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem a discussão e vão registrar cada um no slide de vocês, tá? Então, continua a discussão, vocês vão fazer a troca entre vocês, né? A troca entre pares, entre grupos, na verdade, né? Vai ter um grupo aqui na sala principal, tá? Vou deixar aqui um grupo na sala principal, e os outros 2 grupos vão para as outras salas,
Então, 2 salas e um grupo aqui na sala principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, gente? Então é bem tranquilo, só para vocês poderem discutir entre vocês, mas o registro continua individual. Só para ver o que dá certo em um, o que dá certo no outro, tá? Só para vocês poderem discutir entre vocês em grupo, tá bom? Então, vou abrir as salas e daqui a 10 minutinhos nós retornamos. Já está pronta, professora? Os grupos? Estão prontos e um vai ficar aqui na sala principal. Então, será que é eu que estou? Mas, Sim. então tá, eu e mais 5 pessoas. Eu vi agora aqui. Quem não foi, quem não Eu, recebeu. a Dirlene, quem mais? Dinalva, Marcelo, Angélica, tá? Esses que ficaram é um grupo aqui na sala principal. Eu vou lá para o slide. É o slide 3, as ações que vocês ainda podem desenvolver para melhorar o engajamento sobre o SAEP, tá? Eu vou dar uma passadinha nas outras salas lá para ver se está tudo tranquilo.
Bom dia, pessoal. Alguém teve mais alguma ideia aí? Será que é para discutir um grupo que nós colocamos lá no slide? Bom dia. Acho que o que nós podemos fazer é continuar aperfeiçoando os simulados,
incentivar e fazer combinados com a comunidade escolar, continuar sempre reforçando a importância do SAEB e criar estratégias com os professores para melhorar os índices de presença, né, para que os alunos venham, não faltem. Eu pensei assim, coisa mais light, que os alunos, eles têm tanta atividade, que eu coloquei aqui, ó, escape rumo educativo, jogos com desafios de matemática, português, para resolver em grupo. Festival de teatro com temas curriculares, alunos encenam peças sobre história ou ciências. Cantinho da revisão, espaço reservado com cartaz, jogos e resumos feitos pelos alunos. Então, no nosso colégio lá, o pessoal está fazendo uma gincana para incentivar eles a melhorar a presença, fazer as atividades, enfim. Tem um som meio diferente aí. Tem um aluno que está ouvindo música aqui, pessoal. É um aluno especial. Tá, tadinho. Ele está com a professora dele, está ouvindo música. Uma música gauchesca? Eu estou usando o laboratório, compartilhando aqui com eles. Eu também estou numa sala aqui hoje, até eu pedi transferência ao professor, porque tá difícil achar um lugar. Hoje eu estou na sala de recursos, que a professora não veio, eu vim aqui. Pessoal, retornamos então para a sala principal. O tempo passa, né? É tão rápido, mas é assim, né? Senão a gente extrapola o tempo. Então, voltamos, né? Estamos aqui agora na sala principal, retornamos, né, da nossa atividade. E agora, gente, o que vai acontecer? Não vai dar tempo de todos falarem, tá? Infelizmente, né, por conta do tempo, não temos, né, esse tempo. Então, o que vai acontecer? Eu vou pedir para, de repente, acho que não vai dar tempo nem de 3 colegas falarem, mas eu vou pedir para, de repente, um colega falar do slide, tá, que conseguiu organizar, dos 3 slides que conseguiu organizar, o que já fez, a ação que está fazendo e quais ações que, de repente, pretende organizar aí até o final do ano, tá? Então, vou convidar um colega para, de repente, estar falando. Se der tempo, eu convido mais algum, mas se não der tempo, né, fica o convite para um colega falar aí sobre o que conseguiu organizar. Quem que poderia falar? Oi, Marcelo, pode falar. Então, professor, posso começar desde o primeiro slide, então? A professora quer compartilhar ali? Como que vai ficar? Não precisa compartilhar, pode só falar. Tá. Então, o que nós já fizemos já? No começo do ano, nós fizemos uma reunião com a comunidade escolar, eu fiz palestra aos estudantes, né? Já se iniciaram as aulas de recomposição, nós fizemos simulados além daqueles que já vieram do Acerta Brasil, do CAED. Os alunos confeccionaram cartazes, né? E aí, aqui onde nós estamos fazendo a recomposição das aprendizagens, né? Inclusive no nosso colégio tem uma aula extra. Como é um colégio de ensino integral, eles têm as 9 aulas que os alunos ficam e tem sempre a 10ª aula, a última, que daí os alunos não ficam no colégio, ficam só os professores ali tendo reuniões de alinhamento, tendo hora de atividade, etc.
Daí, na quarta-feira, é feita uma aula só de recomposição de aprendizagem para os alunos que podem, né, e que querem ficar. Né, nós sempre continuamos incentivando a comunidade escolar para que tanto os alunos, né, quanto os pais, para que fiquem atentos, incentivem eles em casa. Nós temos os simulados que continuamos fazendo, né, e nós sempre estamos falando da importância do SAEB a toda a comunidade escolar. E o que nós podemos fazer, continuar fazendo lá para frente? É o quê? É aperfeiçoar os simulados. Esses eu acredito que tem que continuar sempre, né, para nós podermos fazer sempre o diagnóstico. Incentivar e fazer mais combinados com a comunidade escolar para que eles se sintam engajados. Sempre continuar reforçando a importância dessa prova, explicando a eles que envolve verba, enfim, que também os alunos já podem sair dali com uma vaga na universidade, né, e criar estratégias com os professores para melhorar os índices de presença na sala de aula, que nós andamos percebendo que no nosso colégio, no começo do ano, eles tinham um índice de presença maior e foi decaindo. É isso aí, professora. O que eu tenho feito aqui. Bacana, legal, muito bom. Muito bom, Marcelo, legal. E aí, assim, gente, aqui, né, a nossa proposta desse trabalho que vocês fizeram, né, até de vocês discutirem também em grupos, de repente, né, de vocês alinharem algumas ideias, identificarem coisas que, de repente, não estão dando muito certo, coisas que, de repente, podem ser adaptadas, o que está demais, o que pode ajudar, algumas outras questões que, de repente, vocês podem estar ajustando dentro da realidade de vocês, por isso que essa última parte também eu dividi vocês em grupo para que vocês, né, para que houvesse também essa discussão e para que vocês também pudessem, né, quebrar o gelo aí, para, né, poder conversar aí entre os grupos e trocar um pouco de ideias, né, não ficar só no individual. Tá? Aqui, né, a ideia seria que mais alguém também falasse, né, sobre o que conseguiu realizar, mas não vai dar tempo, tá, gente? Então, um colega apresentou, eu vou passar adiante, porque eu preciso falar sobre a atividade avaliativa número 1, tá? Que vale 4 pontos, que a data de entrega é antes do recesso de julho, que eu já havia até comentado com vocês. É uma atividade baseada num plano de ação, tá? Então, eu preciso mostrar ela para vocês, que eu até comentei na semana passada, que eu ia falar sobre o roteiro dela, né? Então, vou eu aqui mostrar a atividade. Então, quando vocês entram lá no Google Classroom, ela já está postada lá, né? Ela está no formato de Google Docs, é uma atividade simples, é uma atividade que ela demanda, sim, é bem mais simples do que da jornada número 1, tá? Vocês vão trabalhar como um plano de ação mesmo. Aqui vocês têm as orientações que vão servir para vocês de como vocês vão se organizar, tá? Vocês têm aqui uma ementa, tá, que vai nortear vocês, vai orientar vocês, né, o link da rubrica e tal, e aqui vocês têm a identificação, onde vocês vão colocar o nome de vocês, vão colocar o meu nome, o município, a escola que vocês trabalham, a data que vocês pretendem desenvolver esse plano de ação, né, como se vocês estivessem desenvolvendo na prática, turma, né, de repente mais de uma ou não. Aí aqui, gente, aqui vocês vão ticar, tá? Então, se vocês vão trabalhar com uma recomposição de aprendizagem, se é recomposição de aprendizagem de matemática ou de português, língua portuguesa, matemática, só clicar, só ticar em cima. Ou outra matéria, se vocês não vão, de repente, trabalhar com nenhuma dessas disciplinas, porque a escola de vocês, de repente, não tem SAEB, enfim, né,
ou de repente não é esse o foco, querem por outra disciplina, disciplina de história, põe aqui outro e escreve aqui o nome da disciplina, tá? Então, aqui vocês vão colocar, tranquilo. Aí, seguindo aqui, gente, vocês vão iniciando, vocês vão identificar, vocês vão indicar aqui para mim qual é a frente pedagógica que vocês pretendem desenvolver o plano de ação de vocês, tá? A frente pedagógica, ela vai contemplar algumas frentes lá da observação de sala de aula também. E aí vocês vão indicar qual que é a frente que vocês pretendem desenvolver o plano de ação. Se é na docência compartilhada, se é a participação e interação dos estudantes, se é a gestão do tempo, se é formas de comunicação, se é metodologias e estratégias, se é clima de sala de aula. Se não é nenhum desses, se vocês têm uma outra frente que vocês gostariam de trabalhar, coloca aqui outra e escreve a frente. Se é uma dessas frentes, gestão do tempo, coloca gestão do tempo e não precisa escrever nada, beleza? E aqui tem as orientações, tá? Vocês têm aqui, para cada pergunta norteadora, vocês vão ticar sim, parcial ou não, de acordo com as evidências coletadas no primeiro trimestre, para vocês desenvolverem o plano de ação de vocês. Então, para cada frente, por exemplo, na frente, participação e interação dos estudantes, tem uma pergunta norteadora aqui. Nas aulas desenvolvidas em sua escola, é oportunizado que os estudantes participem ativamente? A disposição das carteiras contribui para a interação dos estudantes? Opa, na minha escola, sim, tá tudo certo. Se vocês já ticaram sim aqui, vocês não precisam colocar mais nada aqui nas outras colunas, porque tá tudo ok nessa frente. Então, se vocês ticaram sim aqui, vocês não precisam colocar mais nada aqui nas outras colunas, tá? Na questão da gestão do tempo, tem uma pergunta norteadora. Nas aulas desenvolvidas em sua escola, o tempo de realização das atividades, bem como a correção dos momentos para tirar dúvidas, é privilegiado? No planejamento e durante as aulas, é pensado sobre a temporalidade de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes dos diferentes níveis? Opa, aqui não. Aqui é parcialmente em algumas aulas. Ou não, as aulas... Aqui, gente, se no contexto de vocês, de acordo com essa frente, vocês esticarem no parcialmente ou não, aí vocês têm que vir para essas outras duas colunas aqui. Aí vocês vêm aqui, ó. Indique onde você coletou as evidências que corroboram com a sua indicação ao lado, parcial ou não. Se você ticou aqui nessa temática aqui, parcial ou não, você vai ter que coletar aqui, você vai ter que indicar aqui aonde que você coletou essa informação. Se foi no pré-conselho com os estudantes, se foi no pré-conselho com os professores, se foi numa observação de sala de aula, ou outros. Se foi outros, você coloca aqui e escreve qual foi esses outros. Se foi num pré-conselho, opa, deletei lá. Mas daí é só dar um voltar aqui que ele volta. Se foi num pré-conselho, se foi num pré-conselho ou alguma coisa assim, que você coletou a informação, coloca aqui, pré-conselho. Descreva as observações que você considera importante, outras observações que você considera importantes sobre essa questão da gestão do tempo. Você vem aqui e escreve alguma questão sobre essa gestão do tempo com relação à realidade e com relação à turma que você está trabalhando, se é um terceiro, se é um nono, enfim, depende da turma que você escolheu também. Com relação a formas de comunicação, e assim vai, gente, mesma coisa. Leia a questão norteadora, se for sim, você não precisa marcar mais nada aqui. Agora, se for parcial ou não, dentro da questão norteadora, dentro da realidade da tua escola, aí você tem que vir para essas outras duas colunas aqui, ver aonde que você coletou a informação, se foi numa observação de sala de aula, enfim, vai ticar aqui e aí vai escrever alguma observação importante sobre essa questão das formas de comunicação com relação à turma que você escolheu para trabalhar lá e também com relação à disciplina que você escolheu lá, se foi matemática, se foi português, enfim.
Terminou isso aqui, que é só ir ticando, bem tranquilo, aí você vem aqui, né, tica aqui, ó, agora que você refletiu sobre as frentes de formação pedagógica de sua escola, analise. Aí aqui você vai ticar também, ó, em quais frentes você indicou a resposta parcial ou não, só você ler aqui, ticar e responder, ó. Você pode ticar, pode selecionar mais de uma, tá? Abaixo, escreva os objetivos que você pretende alcançar com a implementação do plano de ação a partir da frente selecionada por você. Então, lembrem que lá em cima você escolheu uma frente, aqui, ó. Qual foi a frente que você pretende desenvolver? Você escolheu gestão do tempo. Então, aqui embaixo, você vai descrever 3 ações que você vai desenvolver a respeito da gestão do tempo. 3 objetivos que você pretende alcançar a respeito dessa frente selecionada. É gestão do tempo? Então, você vai descrever aqui 3 objetivos a respeito da gestão do tempo, que foi a frente selecionada por você. 3 objetivos aqui a respeito da frente gestão do tempo, que você selecionou. 3 objetivos que você pretende alcançar com essa implementação, a partir da ação da gestão do tempo. 3 objetivos que você pretende alcançar, beleza? Aí aqui, indique quais conteúdos estudados na jornada 2 do nosso Formadores ou trabalhados nos dias de estudo e planejamento da escola de vocês, ou reuniões de tutoria, você pretende utilizar de formação continuada com a sua equipe de professores e os recursos que vai utilizar. Então, aqui, gente, vocês vão colocar algum conteúdo do nosso Formadores aqui, vocês vão escrever, vocês vão embasar de forma fundamentada e teórica, vão colocar algum conteúdo aqui que vocês vão contextualizar. Então, pode ser algum conteúdo aqui do nosso Formadores, tá? Que vocês podem pegar dos slides que a gente está trabalhando, vão fundamentar aqui nesse espaço, tá? Pode ser dos dias de estudo e planejamento que vocês já trabalharam, podem embasar aqui algum conteúdo que vocês vão articular nesse plano de ação. Pode ser do Formadores, da nossa jornada 2, pode ser do dia de estudo e planejamento, ou pode ser de reunião de tutoria pedagógica. Vão respaldar, vão fundamentar, vão pegar esse conteúdo e vão descrever aqui, um conteúdo que tenha respaldo teórico. E aqui, gente, são as evidências. Caso você tenha links de vídeos, materiais, fotos, vocês vão colocar aqui, tá? Aqui são as evidências, certo? Essa é a atividade, gente, de número 1, que vocês vão estar desenvolvendo. Bem tranquilo, tá? Não tem erro. Vou postar para vocês aqui, gente, o formulário que vocês vão preencher agora do Queremos Te Ouvir, que é o nosso Google Forms, né? Que são as impressões da reunião de hoje, tá? A nossa turma é a turma K. Então, já está disponível o Google Forms. É interessante, né, que vocês registrem as impressões de vocês com relação à reunião de hoje. Então, já está disponível lá no chat, para que vocês preencham. A cada reunião, né, nós teremos esse Google Forms para vocês preencherem. Então, é importante, né, que vocês façam esse preenchimento. Então, a atividade número 1, gente, é bem tranquilo, tá? Aí é só vocês seguirem lá as orientações e ticando, e não tem erro, tá? Ela é bem intuitiva ali na hora de vocês preencherem. No entanto, que para explicar aqui foi questão aqui de minutos. Deixa eu ter uma dúvida só, que eu estava ouvindo aqui, eu estava pensando, né? A questão dessa implementação, eu vou observar uma aula, certo? É uma aula que eu vou observar? Você não precisa observar uma aula. Para você fazer esse plano de ação... Ou é num todo da realidade que eu conheço?
de acordo com a sua realidade, de questões que você observou aí no decorrer do seu primeiro trimestre. Aí os objetivos que eu quero alcançar, o que eu pretendo desenvolver. Isso. Tá bom, então tem que fazer uma observação. Não precisa fazer uma Então observação. é o foco que eu acho mais pertinente trabalhar agora. Tá, entendi agora. Obrigada. Tá. Prof, uma dúvida. Oi. Em relação à equipe escolar, nós somos uma equipe de vários pedagogos. Para desenvolver esse projeto, podemos utilizar o mesmo projeto em consonância com todas as pedagogas? Para ser realizado com toda a instituição? Pode, só nas ações, que daí cada uma vai desenvolver, vai ter um olhar diferenciado sobre... É porque assim, ó, por exemplo, se você traçar a reunião agora, reunião com professores e equipe escolar, a reunião é com todos, entendeu? Não é minha reunião, não é reunião da outra pedagoga, é reunião da equipe. Então, eu acredito que acaba ficando igual o desenvolvimento do plano de ação. O plano, sim. O que pode mudar é com relação às suas expectativas na implementação depois, né? Sim. Talvez ali altere alguma coisa, mas daí acaba ficando, em suma, o projeto igual da equipe da mesma instituição, entendeu? Isso. No Formadores 1, a gente desenvolveu o mesmo. E a gente achou que foi bem produtivo, porque daí foi um projeto só para nós todas e a escola toda tomou ciência. Então, teve uma continuidade, porque tem 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Então, há uma continuidade do trabalho. Achei que ficou viável. Só gostaria de saber se é possível novamente esse trabalho em equipe. Essa é a mesma pergunta. Sim. Só cada um tem que entregar o seu. O que vai mudar é na implementação para você, os objetivos, né? O que você teve como resultado para você. O que você espera, né? Como que você, né? Outra coisa, prof, no Formadores 1, nós tínhamos que colocar vídeo e fotos, senão não validava a pontuação integral. No Formadores 2, continua a mesma regra, vídeo e fotos? Então, na rúbrica, você tem que colocar alguma evidência. Na rubrica, eu tenho que dar uma olhada, agora eu não lembro, tá? Eu tenho que olhar de novo, porque eu inseri atividade, tem que dar uma olhada na rubrica, se ele está solicitando vídeo e foto, ou se ele está colocando vídeo ou foto, tá? Tem que dar uma olhadinha na rubrica só, prestar atenção nos itens da rubrica, que vocês têm acesso, tá bom? E aqui, gente, finalizando a nossa reunião, né, os materiais de referência bibliográfica que estão nos últimos slides, né, o que é o Enem, qual a importância do Enem, e aqui o que acontece na escola, né, a Prova Paraná, que já aconteceu, dia 30 de maio, a homologação, né, para as equipes multidisciplinares, né, até dia 30, dia 1º a 3 de julho, a aplicação da segunda avaliação diagnóstica do SAEP, dia 1º a 3 de julho, certo? E encerramos a nossa reunião de hoje, gente. Fechamos aí com chave de ouro, certo? Então é isso, pessoal. Então, nos vemos na semana que vem. Tenham aí uma boa semana, todos. Vai tirar foto ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Geralmente eu esqueço do print. Deixa eu organizar a tela para quê? Geralmente eu esqueço do print, porque não dá tempo. Deixa eu ver aqui. Print screen. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Espera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui para...
Ah, agora sim. Peraí. Agora vai sair todo mundo. Vamos lá. Ah, agora sim. Pronto. Ah, eu vou postar, já vou pôr lá no mural. Ai, gente, legal. Então, boa semana para vocês e até semana que vem. Semana que vem estamos aí de novo. E bom final de semana também, né? Boa semana e bom